Bom dia a todos, eu agradeço a presença e cumprimento todos e todas em nome do MDS e aqui do MDA. A gente vai dividir uma apresentação sobre a inclusão produtiva rural no Plano Brasil Sem Miséria. A gente vai tratar de apresentar alguns programas e mostrar toda a estratégia de inclusão produtiva na área rural, para o público rural. E se tiver alguma pergunta mais específica de algum município, a ideia é ir na sala de atendimento, que é aqui do lado, acho que vocês já passaram. Pode passar, por favor? Bom, o Plano Brasil Sem Miséria, a gente, num diagnóstico de que a pobreza ela é multidimensional, ele tem diferentes estratégias para combater a extrema pobreza. Então, ele é diferenciado por região, então tem ações e programas por região, tem ações e programas para a área urbana e a área rural, porque a pobreza é diferente, né, em cada uma dessas realidades. E também trata públicos diferentes, que é o caso de... A gente tem ênfase na agricultura familiar, nos assentados, extrativistas, indígenas, quilombolas, enfim, todos os públicos de povos e comunidades tradicionais. A gente tem programas e tratamentos diferenciados para esse público. O Plano Brasil Sem Miséria tem 3 eixos principais. Um é a garantia de renda, que basicamente é o Bolsa Família. O outro é acesso a serviços, que é a ampliação de serviços de educação, saúde, assistência social, que a secretária Denise estava apresentando aqui agora. E o outro de inclusão produtiva, que é o que a gente vai focar aqui nessa apresentação. Ele divide, como eu disse, em urbano e rural. Na área urbana, basicamente, a geração de renda por meio de emprego e empreendedorismo, né, incentivo ao empreendedorismo. E, no caso do rural, é aumento da produção para a segurança alimentar e ampliação dos canais de comercialização. Essa é uma lâmina que eu acho que dá bem um resumo de toda a estratégia da rota da inclusão produtiva rural, como a gente chama. Então, ela tem assistência técnica e extensão rural, a TER e a TES, né? A TER é das chamadas públicas do MDA e a TES é do INCRA. Tem recursos para investir, que é o fomento. Tem o Bolsa Verde, que também o fomento é 2.400 por família. O Bolsa Verde também é 2.400 por família, mais para assentamentos diferenciados, socialmente, ambientalmente diferenciados, né, RESEX, etc. E tem uma estratégia de compras públicas e privadas. Na estratégia de compras públicas, o foco é o PAA, o PENAI, que é os 30% que os municípios têm obrigatório de comprar da agricultura familiar, e a aquisição de municípios, estados e União por meio de uma modalidade que chama compras institucionais, que pode ser usando a metodologia do PA, com recursos próprios, os municípios podem dispensar licitação e comprar da agricultura familiar. Depois a gente vai detalhar essas 3 estratégias. E temos também insumos e equipamentos. Insumos são sementes. A pessoa que recebe assistência técnica recebe o fomento e recebe também sementes para poder plantar e ter excedentes para depois vir toda a estratégia de ampliação da comercialização. Faltou só um pouquinho atrás aqui. Além disso, tem o programa de habitação, água e luz, que é o Minha Casa Minha Vida, água para todos e luz para todos, né? Então, aqui está toda a estratégia de inclusão produtiva rural, com foco que a gente vai tratar aqui é a ampliação dos canais de comercialização. Pode passar? Aqui a gente quer destacar o papel das prefeituras, né? A gente tem
possibilidade de fazer convênios para a unidade de apoio à agricultura familiar, que é basicamente uma unidade de logística. Pode fazer com termo de adesão para o programa de aquisição de alimentos e, obviamente, já temos a lei de, no mínimo, aquisição de 30% para a alimentação escolar no PENAE. Pode passar. As unidades de apoio à agricultura familiar, como eu disse, são estruturas de abastecimento alimentar e apoio à agricultura familiar. Então, ela ajuda na logística e auxilia tanto o PAA como o PENAE. Pode passar? Pode passar. Bom, o objetivo de compras públicas da agricultura familiar é ampliar os canais de comercialização por meio do abastecimento do mercado institucional, ou seja, a gente quer direcionar o mercado institucional, tanto do governo federal quanto estados e municípios, para as compras da agricultura familiar. Com isso, a gente vai estar promovendo a geração de renda para os agricultores, né, e demais públicos do campo, como eu disse, e movimentar o comércio local, né, porque daí tem a possibilidade de comprar no próprio município onde são os agricultores e não trazer de municípios polos, enfim, né. A gente tem a meta no PA, que é da minha diretoria, de ampliar o público do PA de 32%, nós tínhamos em 2010, desse público que recebe menos de R$ 70, né, que é o público da extrema pobreza, para 57%. E também estamos propondo, essa oficina é um convite, à pactuação com municípios para a compra da agricultura familiar por meio dessa modalidade de compras públicas, que depois o secretário Bianchini vai detalhar. E também ampliar as compras da agricultura familiar, porque, como eu disse, o mínimo é 30%, e a ideia é que a gente possa, quem sabe, um dia comprar tudo da agricultura familiar, né? Bom, o PAA, este ano, ele tem 1,3 bilhão em 2013, né? Ele saiu em 2010 de 700 milhões, então a gente está quase dobrando o orçamento. E, para isso, nós estamos ampliando, nós atuamos de duas formas. Uma é pactuação com estados e municípios, e outra é um termo de cooperação com a CONAB. Então, a gente está ampliando o recurso da CONAB, é mais ou menos a metade. A CONAB opera em muitos municípios, vocês conhecem o PA via CONAB, né? E estamos ampliando via termo de adesão, com foco no público do Brasil sem miséria. Aí nós estamos com um novo sistema, que é o CIS-PA, que a gente acredita que vai facilitar, desburocratizar e dar maior transparência ao programa. Não será preciso contrapartida financeira, então, alguns municípios a gente tem convênios ainda em vigência até final de fevereiro, né? Então, é obrigada a dar a contrapartida financeira e comprovar, fazer a prestação de contas. Com o termo de adesão, não precisa. A gente, é óbvio que, para operar o programa no município, precisa ter uma série tem que ter um técnico, tem que ter uma unidade de abastecimento pequena, enfim, mas tu tem uma certa logística que é obrigada a ter para poder operar o programa, mas não vai precisar prestar contas para a gente. E, além disso, portanto, assim, é uma pactuação que os municípios fazem o que precisa fazer para operacionalizar e não precisa prestar contas como em convênio, né, e nem reservar recurso no orçamento, etc. E, além disso, a gente vai dar, via auxílio financeiro, que é mais ou menos parecido com o IGD, quem conhece aqui da assistência social, mediante o cumprimento de metas. Então, se o município cumprir metas atendendo mulheres, por exemplo, comunidades extrativistas, quilombolas, e as metas do Brasil Sem Miséria, vai ter um recurso de 5% a 8% para o município. Então, além de não ter a contrapartida financeira, a gente ainda vai ajudar com um recurso para a operacionalização do programa.
Outra novidade desse nova forma de operar o programa é o cartão do agricultor familiar. Então, assim como o Bolsa Família tem um cartão, o PAA também vai ter o cartão. Então, o agricultor que vender ao PAA, o MDS vai pagar direto na conta dele via... hoje é com o Banco do Brasil, a gente está pensando em ampliar para outros bancos oficiais, mas ainda não deu tempo, enfim. Mas é uma novidade que a gente está começando a pagar direto no cartão do agricultor. E esse cartão, inclusive, serve aquele cartão de débito que pode passar no supermercado, na loja, enfim, e fazer um pagamento com ele, né? Não é um cartão como uma loja, como o banco. Então, por exemplo, quem está em dívida com o Pronaf, essa conta não vai poder ser alcançada. Então, ela é específica para o PAA e só para isso, né? Pode passar. Bom, e aqui é bem operacional, assim, a gente queria apresentar para vocês, tem muitos aqui que são novos prefeitos, enfim, novas gestões, a nossos critérios para este ano para aderir ao programa. Então, municípios que já têm convênio, nós temos cerca de 150 convênios com municípios no MDS. Eles estão acabando, a grande maioria, em fevereiro, alguns já acabaram em dezembro, mas esses municípios têm prioridade para aderir ao programa. Então, até março, a gente está esperando documentação, nós já mandamos ofício, e-mails, enfim. Estamos esperando documentação, alguns municípios já aderiram, já têm senha no sistema, etc. E outro caso de municípios que podem aderir agora, até em março, ou seja, imediatamente, são os municípios que vão fazer a pactuação junto com seus estados. E os estados são esses que estão aí, eu não vou ler porque é uma lista bastante grande, mas, então, até março, pode aderir junto com o município ou os convênios que estão em vigência ou estiverem em vigência até 2010. E os demais municípios que não se enquadram em nenhum desses dois casos, a gente, em março, vai fazer uma chamada para municípios. Aí é o caso de olhar no site do MDS, a gente vai fazer ampla divulgação. Enfim. Bom, está encerrando, então, a minha apresentação. Aí tem alguns contatos, então, esse é o meu telefone lá. O e-mail é um e-mail institucional do PAA. E sobre a unidade de apoio de agricultura familiar é outra diretoria que está aí o e-mail também. Então, é isso. Eu estou aqui para, depois da apresentação do Bianchini, para a gente conversar. Obrigada. Se alguém está ruim para ver, o meu telefone é 34 33 1202, o e-mail é paa@mds.gov.br. Todos os e-mails do MDS são mds.gov.br e o PAA é o nome do programa. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar a Denise, agradecer a equipe do MDS por esse convite. Nós também, como a Denise, de uma forma bem sintética, vamos apresentar um conjunto de instrumentos, de políticas que o MDA tem, principalmente nesse programa do combate à pobreza extrema no rural. Próximo, por favor. Na questão volta, nós estamos falando do PA, né? Vamos começar dessa modalidade do PA. Pode seguir. Nós temos, nesse programa de compras da agricultura familiar, em parceria, como a Denise colocou, com o MDS e também em parceria com a Conab, nós temos uma série de modalidades dentro do PA. Nós temos um PA compra institucional. Hoje, qualquer autarquia, as 3 instâncias de governo podem, administração direta e indireta, podem comprar da agricultura familiar, sem licitação, para suas
diferentes finalidades que eles utilizam esta produção. Por exemplo, um primeiro convênio que a gente assinou nessa modalidade institucional foi com a Universidade Federal do Paraná, um convênio de compras da agricultura familiar, que pode chegar a 9 milhões de reais ano, e a produção ela teria como destino os restaurantes universitários e os restaurantes dos hospitais e clínicas universitárias. Então, nessa modalidade do PA institucional, nós vamos ampliar muito, para além daquele 1,3 bilhões que a Denise colocou, há uma possibilidade crescente dessas diferentes instituições públicas, nos diferentes níveis de governo, poder usar esse mecanismo e a gente ampliar de forma significativa esse programa de compras da agricultura familiar. Aí vai no limite de até R$ 8.000 por família. A gente colocou no PA com doação simultânea um limite de 4.000 por família, 4.800, quando essas famílias estão organizadas em cooperativas. Nós temos também, em mecanismos de queda de preço ou de interesse de compras da Conab, um PA na modalidade de compra e formação de estoque, que também pode ir no limite de até R$ 8.000 por família. Nós temos um PA capital de giro, as associações e cooperativas, em que a produção se dá numa época do ano, e que a entrada de rendas vão se dar durante o ano. A Conab, nós temos um conselho gestor envolvido MDA, MDS, mas junto à Conab, nós temos lá um fundo que pode emprestar recursos às cooperativas com juros semelhantes ao do Pronaf, juros de 1%, 2%, 3% ao ano, e depois, ao longo do ano, as cooperativas devolvem esse recurso. Então, há várias modalidades que podem ser cumulativas, dando uma possibilidade das famílias terem não só os 4.000 da venda com doação simultânea, mas há outras modalidades que podem chegar a 12, às vezes até R$ 20.000 nessas diferentes modalidades do PA. Então, o PA tem mais do que aquilo que vocês conhecem, mais que é o compra e doação simultânea. Há hoje outras modalidades que podem oferecer oportunidades. O próximo, por favor. A outra modalidade de compra institucional, que muitos de vocês já conhecem, é a compra, a obrigatoriedade de compra para merenda escolar dos produtos da agricultura familiar. Quando ele colocou, ela tem um limite mínimo de 30% para cada prefeitura, mas pode chegar, dependendo da vontade, né, dos recursos a nível da prefeitura ou a nível do Estado, pode ir até 100% desse limite. 30% é o mínimo. Nós estamos falando aí também da possibilidade de vendas de até R$ 20.000 por agricultor familiar. E aqui também existe uma possibilidade que o apoio das prefeituras ou dos consórcios de prefeituras, que a gente possa fortalecer aquilo que a Denise colocou, de unidades de beneficiamento da produção da agricultura familiar, ou incentivar o fortalecimento de cooperativas, de associações, onde, para além de vender para o município, nos limites que o município tem, que a gente possa vender de forma articulada na região ou chegar a cidades polos. Os alunos beneficiários da merenda escolar, metade dessa população, ou metade dessa demanda de mais de 3 bilhões de reais, ela está em mais ou menos 100 a 150 municípios maiores. Então, nós temos que fazer um esforço, uma oportunidade que os municípios têm, para além, né, de fortalecer uma qualidade da merenda escolar, da agricultura familiar nos municípios ou na microrregião, fortalecer essa oportunidade que o município pode ter de agregar renda, onde parte dessa produção beneficiada pode ir também para as cidades polos, né, onde aí também tem um mercado grande, não só para a merenda,
como também dos próprios programas que o MDS tem, como Curitiba, por exemplo, com seus restaurantes populares, né? Ou com seus armazéns da família. Tem programas que você tem outras formas de mercado que o pequeno município, de forma organizada, pode fortalecer a agricultura para acessar as políticas nesses programas. O próximo, por favor. Bom, nós também estamos oferecendo a vocês aí, depois tem também no nosso site, ou tem aqui no nosso escritório aqui de atendimento, alguns documentos. Um que tem um resumo, uma síntese de pelo menos 21 das nossas políticas. Mas também estamos oferecendo, através do CD, dados socioeconômicos do município, onde vocês têm uma possibilidade melhor de que esse volume de agricultura familiar, da produção, de políticas que chegam, ou da próprio volume da merenda, uma série de informações que podem facilitar vocês a prepararem projetos para acessar a essas políticas, né? Próximo, por favor. Bom, nós temos também, para esse programa, junto à pobreza rural extrema, um conjunto de outros instrumentos, naquilo que a Denise já mostrou para vocês, que podem contribuir, junto com os municípios, com o Estado, nesse programa. Um é o microcrédito rural, que é o Pronaf-B. Todos aqueles agricultores familiares em que a família tem renda abaixo de R$10.000 ano, renda bruta, eles se enquadram numa modalidade de microcrédito rural. Então, parte dos agricultores da extrema pobreza que ainda não podem acessar o crédito, há um mecanismo inicial de fomento a fundo perdido. Mas, ao aprender a articular com o fomento, e já tendo um vínculo de venda direta para o PA, essas famílias podem acessar o microcrédito rural. São 2.500, podendo se repetir por 3 vezes, com subsídios de 25%. Então, a modalidade em que os recursos são da União, logo a União garante, não é recurso de risco bancário. Ao serem recursos da União, a gente tem facilidade de aplicar esse microcrédito junto à pobreza rural, né? Nós aplicamos esse microcrédito principalmente junto aos bancos públicos, né? O BNB, que faz mais de 400.000 contratos na região do Nordeste, nessa modalidade do micro-B, mas o BASA também atua no Norte, e o Banco do Brasil também atua em todo o território nacional. Estamos avançando aí numa proposta com o BNDES, também ter essa modalidade junto às cooperativas de crédito, mas isso ainda está em negociação. Eu chamo a atenção do microcrédito rural, mas também de todos os recursos que podem ser aplicados pelo Pronaf, de custeio, de investimento, nas mais diferentes modalidades. Hoje, esses recursos chegam a 18 bilhões de reais. E, numa média de 3,5 milhões por município. Em muitos municípios, só o recurso do Pronaf ele é maior que o fundo de participação do município, para dizer da importância que uma política de crédito pode ter num programa municipal de desenvolvimento. Se a gente juntar recursos de crédito, recursos de seguro do Garantia Safra, recursos da aposentadoria, recursos do Bolsa Família, nós vamos ver que existe um círculo virtuoso que não só vai para o combate à pobreza, mas como vai irrigar com muita força a própria economia local de pequenos municípios. Por isso, articular com informação, com acesso à documentação, com arranjo para que o maior número da população local acesse essas políticas, é não só um programa de combate à pobreza, de inclusão socioprodutiva, mas é um programa de dar índices
chineses de crescimento a muitos dos nossos municípios rurais. Então, essa é uma ação bastante importante do reforço que vocês têm, que vocês podem dar nessas políticas públicas. Nós temos hoje o Garantia Safra, que é um microseguro de até R$ 760 por agricultor. No caso de um evento climático como a seca, nesse ano, no semiárido, nós beneficiamos quase 800 mil agricultores nesse programa do Garantia Safra, e hoje ele está estendido a todos os estados da União. Então, ele funciona para ter acesso a esse seguro, microseguro, de R$ 760 em 5 parcelas, o agricultor contribui com 1%, o município contribui com um percentual um pouco maior, o Estado com outro percentual um pouco maior, e o grosso dos recursos são complementados pela União. Então, aí a gente forma um fundo, detectado perdas superiores a 50%, todos os agricultores que aderiram ao seguro recebem essa parcela do Garantia Safra. Esse ano, no semiárido, a presidente Dilma decidiu que nós oferecemos quase o dobro do recurso que estava, colocando pelo menos mais 4 parcelas a mais do Garantia Safra, além do Bolsa Seca. Então, é um programa para um microseguro junto à pobreza rural e tem um mecanismo interessante de uma divisão para conformar um fundo onde o grosso dos recursos são de responsabilidade da União. Mas, para que o município e o produtor possam aderir, tem que ir por tabela. A União estendeu essa possibilidade de todos os estados aderirem. O estado que aderir, ele vai prever um recurso para um conjunto de cotas e oferecer depois a divisão dessas cotas para o conjunto dos municípios. Como a Denise colocou, nós temos uma proposta de ATER, que ela tem diferentes conformações nesse programa junto à pobreza extrema rural, através de chamadas públicas, nós temos um volume significativo de recursos para fazer chegar equipes multidisciplinares para oferecer esse programa de assistência técnica junto a esses agricultores mais pobres, com um mecanismo de articular tecnologias apropriadas à pesquisa, essas políticas públicas, organizar esses agricultores para fazer crescer a renda de alto consumo e também a geração de excedentes para comercializar de início prioritariamente com os mercados institucionais. Fora a região norte e nordeste, nós estamos fazendo alguns outros tipos de acordo, que a gente entra com investimentos nas artérias estaduais, entra com aquele fomento e o Estado entra com assistência técnica. Então, alguns arranjos diferenciados. Mas nós temos uma política de ATER bastante abrangente. Esse ano, só na nossa secretaria, são quase 600 milhões de reais para apoiar políticas de ATER através de chamadas públicas ou de convênios, seja com as EMATERs, para atender os municípios, seja com ONGs ou cooperativas que atuam nas localidades, ou sejam com outras modalidades de ATER. Hoje, o nosso ministro anunciou que nós estamos prevendo este ano também uma modalidade de trabalhar quando há dificuldades do município com as EMATERs, ou as EMATERs estão bastante frágeis e os municípios continuam carentes, nós vamos definir aí uma política de convênios direto com os municípios ou seus consórcios para políticas de ATER. Por exemplo, o município entra e o consórcio com a contratação de técnicos, nós podemos, de repente, entrar com veículos ou com computadores, e via as chamadas, esses convênios, vocês poderem participar de custeio. Então, nós temos aí, para esse ano, um estudo de começar a trabalhar algumas políticas de municipalização ou de apoio a consórcios para políticas de ATER. Nós temos também, nesses territórios de pobreza rural,
junto à Secretaria de Desenvolvimento Territorial, todo um programa de apoio à infraestrutura e serviços, através do PROINF. Então, junto ao MDS, ou junto ao próprio MAPA, vocês vão encontrar um conjunto de oportunidades, como aquela unidade para beneficiar os produtos da agricultura familiar, mas o apoio a mecanismos de feiras locais, apoio a pequenas agroindústrias, unidades de beneficiamento, armazéns, enfim, há um conjunto de políticas. Agora, junto ao PAC, vocês viram a presidente Dilma anunciar, nós estamos praticamente quase que universalizando para os municípios rurais a entrega de patrolas e a entrega de motoniveladoras. Nesse ano ela vai ser universalizada, para que a gente comece a melhorar também essa parte da infraestrutura que são das estradas rurais. Então, aí também há um programa de intersecção com outros ministérios, que a gente atua no Água para Todos, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, programas de regularização fundiária. Há outros programas que têm interface nessa questão do PROINF de apoio a consórcios de territórios. O próximo, por favor. Bom, também está aí alguns endereços que vocês podem acessar, mas nos documentos que vão chegar a vocês através das nossas unidades aqui fora, também vocês podem acessar esses informes. Nós também, na Secretaria da Agricultura Familiar, podemos ser um ponto de apoio para encaminhar também algumas questões direto aí para o MDA. Então, esses são alguns dos endereços, e depois a gente pode também complementar. Mas o bom desse encontro aqui são as colocações de vocês, as perguntas que a gente pode esclarecer, ou depois, através dos nossos ministérios, ou através do próprio governo federal, encaminhar preocupações que vocês têm junto a essas políticas. Eu queria, por último, colocar que vocês estão acompanhando uma certa revolução silenciosa que está tendo no rural brasileiro. Nós tivemos recentes estudos do IPEA, que a partir de 2015 vai predominar no nosso rural a classe média rural. Então, essas políticas sociais, essas políticas de crédito, de ATER, esse conjunto de políticas, não só está tirando uma parcela significativa da pobreza rural, mas está criando círculos de mercado e de renda importante, que o rural já não é onde predomina a pobreza rural. Hoje o rural já apresenta índices de pobreza menor do que nas áreas urbanas. Só não é um índice menor do que o das regiões metropolitanas, mas nós já estamos caminhando para índice de pobreza menor do que aquele que se tem junto à chamada população urbana, fora a região metropolitana. Então, no que a gente coloca, o esforço da presidente Dilma, nós vamos continuar incrementando essas políticas para futuramente ter, de fato, um Brasil sustentável e um rural sustentável com gente feliz. E temos a ideia que a gente só faz isso com políticas descentralizadas. Esse pacto republicano com os estados, com os municípios, independente de partidos que se tenha atualmente poder, nós estamos totalmente abertos, junto com vocês, ir qualificando essas políticas e promovendo arranjos institucionais para que a gente vá nesse objetivo de um Brasil rural com gente feliz e com uma forte componente de inclusão socioprodutiva. Obrigado. Agora, acho que as três. A gente está à disposição para perguntas. Seria interessante fazer 3, e daí a gente responde, e daí vai fazendo 3 em 3. Se eu puder dizer o nome, o município e o estado, acho que é legal também. Bom dia. Meu nome é Edmário Paim, sou do município de Coração de Maria, lá no interior da Bahia.
Eu assumi agora dia 1º, a primeira gestão, e fui contemplado com adesão no PAA. Qual minha dúvida? Lá fala que é R$ 4.500 por agricultor e que é uma compra direta com distribuição simultânea. É isso? Com entrega simultânea. A minha dúvida é qual é o limite que meu município pode comprar do agricultor para ser feita essa distribuição, se tem um limite. Meu nome é Nilda, sou lá do município de Vertente do Lério, Pernambuco, uma cidade muito pequena, né, 8.000 habitantes. A minha pergunta é o seguinte, a gente vê que a política de desenvolvimento do campo, principalmente no rural, e eu sou sindicalista, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá, e a gente ainda percebe que a dificuldade é muito grande, né? Quando a gente fala no rural, ele é muito amplo, mas quando a gente vai para o agricultor familiar, na base mesmo, a gente percebe que a política de melhoria de vida dessas pessoas ainda está muito longe para a gente ter aquele Brasil que a gente quer. E principalmente na questão da burocracia, né, para acessar o Pronaf. A gente encaminhou o projeto para o banco e demora. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, de período de seca, de estiagem, a gente percebe que é muito pouco a assistência diante da situação que a gente vive hoje na região Nordeste, né? E na minha cidade, até agora, nenhum agricultor foi assistido por nenhum programa, nenhum mesmo, por conta da irresponsabilidade do gestor, por conta de decreto, de adesão e tal, mas aí os agricultores ficam penalizados por conta de irresponsabilidade desse caso. E eu quero perguntar o que é que a presidência poderia fazer num caso extremo como esse. Bom dia a todos. Meu nome é Neila, sou primeira-dama e secretária da Ação Social do município de Normandia, estado de Roraima. Assumimos agora o governo, né, a secretaria, mas eu já vim acompanhando de forma ainda que distante, né, do PAA, acompanhava as ações e reuniões com os agricultores, com os parceiros que nós temos lá. Agora que assumi, agora que estou acompanhando mais de perto, como se está acontecendo o desenvolvimento dessas ações. Bem, minha pergunta é o seguinte, no nosso município, eu não me inteirei, secretária, se foi feito adesão, mas de forma no município e através de quê, entendeu? Mas já acontece, eu tenho só que ver de que forma foi feita essa adesão. Mas a grande dificuldade, essa é a minha pergunta, que eu já vi os agricultores, as pessoas que estão contempladas, é o pagamento dos produtos. Eu vi aqui, fiquei um pouco que animada quando se fala no cartão agricultor. Então, eu gostaria que vocês me explicassem por que tanta demora no pagamento e como se vai dar esse processo do cartão agricultor, já que meu município também, eu quero dizer que é de pequeno porte, tem menos de 9.000 habitantes. Então, e uma outra questão também, como é que é feita a avaliação dos beneficiários, porque a grande reclamação também que eles estão chegando até mim, lá é coordenado pela Secretaria de Agricultura, mas eu como secretária estou entrando em todas as ações que se referem principalmente a promoção humana e desenvolvimento social. Eles falam que se cadastram e não são assim, beneficiados com o programa. Então, assim, eu gostaria de tirar um pouco essa dúvida, como é que é feito esse processo de seleção, como é que o município pode estar interferindo diante desse processo. Muito obrigada. Bom, sobre o PA, Denise vai colocar com mais propriedade o PA doação simultânea, que tem o limite colocado aqui e todo um formato que ela vai poder explicar melhor. Eu só queria repetir que esse é um PA com doação simultânea, que tem, né, as formas via Conab, Secretaria de Estados,
Secretaria de Promoção Social, né? A Denise coloca melhor. Mas eu queria lembrar vocês que há programas, linhas do PA, em que a Conab compra para formar estoque, há linhas do PA, como eu falei, para empréstimos e formação de estoque, e há uma nova linha importante, que vai depender também dos arranjos locais, essa possibilidade da gente vender para quem demanda produtos da agricultura familiar das mais diversas instituições públicas. Então, se somarmos tudo, a gente aquece muito acima desse limite que é da linha PA, compra e doação. Mas isso a Denise coloca melhor. Sobre a pergunta da nossa dirigente do sindicato em Pernambuco, eu diria que é praticamente impossível as nossas políticas públicas não chegar a ninguém do município. Tem-se feito um esforço via assistência técnica com entidades governamentais e não governamentais para a gente, na orientação técnica, chegar às políticas públicas. Há um investimento muito grande via BNB em pelo menos o microcrédito rural chegar a pelo menos 500 mil agricultores. Na questão do Garantia Safra, nós fizemos chegar, esse ano, pagamentos a mais de 800 mil agricultores. Quem não tinha o Garantia Safra, se promoveu o auxílio Bolsa Estiagem, que foi para um universo muito grande. É lógico que há algumas políticas, talvez você esteja falando, do crédito emergencial, que vai até R$10 mil, e que precisa de um projeto técnico. Por mais que a gente coloque recursos, for 1,5 bilhão, acho que de recursos, com 40% de subsídio, esse de fato é um programa que ele tem capacidade de atender 100, 200 mil agricultores. Para um universo que tem mais de 2 milhões, é lógico que aí a gente tem uma política de dificuldade de chegar. Mas eu diria que os sindicatos, os diferentes grupos organizados, os movimentos, eles são parte importante da política pública. Se a gente não tiver um arranjo institucional que provoque lá a demanda, ou que nos faça chegar aqui a informação das dificuldades, né, a gente não consegue ir qualificando a política. Nosso esforço é que para um conjunto de políticas, ou para determinadas categorias de agricultores, como a pobreza extrema, a gente vá universalizando o acesso a um conjunto de políticas. Mas outras a gente tem sentimento que a gente ainda está longe de universalizar, né? A gente fala do Pronaf-B, 400, 500 mil produtores ano, a gente sabe que para chegar a 2 milhões só no semiárido ainda falta muito, mas temos que fazer esse esforço. Agora, vocês são parte importante desse esforço, de como dialogar com o poder público local, com o poder público estadual, né? Que a gente possa fazer chegar essas políticas. Mas eu receberia com muita estranheza um município que não recebeu ainda nenhum desses instrumentos. Diria que lá você tem uma tarefa gigantesca para provocar uma organização, porque isso é muito difícil. São poucos, agricultores são muitos, mas municípios que não receberam nada até agora demonstram uma fragilidade muito grande do poder público local e também das organizações dos nossos agricultores lá. Bom, respondendo sobre o PA, vou responder a questão do Coração de Maria, Bahia, e já aproveito e falar também Pernambuco, que a companheira fez uma pergunta a respeito de ficha de levantamento de demandas. Assim, o caso da Bahia, ele fez o termo de adesão que a gente chama de misto, que ou seja, é o Estado junto com o município. Então, alguns municípios já aderiram na Bahia, tem muitos municípios que já aderiram na Bahia junto com o Estado,
E a pergunta é qual é o limite, né? O limite do agricultor no doação simultânea é 4.500 se for ele individual, né? A DAP física, que a gente chama, e se for DAP jurídica, se for em cooperativa, é 2.800 por agricultor. Para o município, por isso que a gente está botando esse recorte em março, a gente está pedindo uma ficha de levantamento da demanda, que é dizendo o quê? Eu tenho tantos agricultores familiares, eles produzem tais e tais produtos, e tenho, como é doação simultânea, ele tem o destino, né? Então, tem as entidades A, B, C ou D, que são entidades da rede socioassistencial, ou os equipamentos de segurança alimentar, como restaurante popular, enfim, banco de alimentos, etc. Então, é uma fichinha mesmo, uma folha que diz com quantos agricultores o município quer atuar, e esses agricultores vão fornecer quanto de produto e a doação. Aí a gente faz uma proposta de valores, que a gente chama de plano operacional, uma portaria da ministra, dizendo que é o valor por município e por estado, e depois tem uma proposta ainda no sistema, que é mais ou menos reproduzir essa ficha de levantamento da demanda, daí, quando dá o ok no sistema, daí é tocar ficha, é comprar dos agricultores e doar para as entidades. Então, concretamente, hoje a gente não tem os valores por município. Eu chamo a atenção que o valor do nosso orçamento é 1,3 bilhão, então é muito alto. Eu acho que a gente vai conseguir atender todo mundo que conseguir se organizar para executar o PA, a doação simultânea. E, portanto, tem que fazer uma ficha de levantamento da demanda. Se quiser mais informações, aquele PA@MDS, a gente pode enviar. Nós enviamos por e-mail para os gestores do PA e para os prefeitos, e também via ofício, né? Mas às vezes demora, enfim, e talvez na troca de governo sempre tem uma descontinuidade de informação, né? Então, qualquer coisa, pa@mds.gov.br, a gente conversa e envia os documentos necessários. Como é que a Neila, né, de Roraima, perguntou como é que vai ser o pagamento do beneficiário. Hoje a gente está atuando em 3 frentes. Uma com a Conab, que tem uma forma de operacionar um pouco diferente, né, não é com relação com municípios e estados. Uma com convênio que vai durar até fevereiro com os municípios e até julho com alguns estados, porque ainda tinha recurso dos convênios. E outra é esse termo de adesão que eu tratei mais aqui. O pagamento com o cartão vai ser o seguinte: faz o termo de adesão com a gente, né? Então, por exemplo, no caso do município aqui da Bahia, já existe o termo de adesão. A gente vai fazer o valor e uma proposta. O município faz uma proposta e a gente daí depois começa a executar. Quando faz a proposta e é aprovada, a gente gera os cartões dos agricultores, que já tem o nome, CPF e número da DAP. O número da DAP é pré-requisito para acessar essas modalidades do PA, tá? Todas as modalidades, na verdade. Aí faz a proposta e aí a gente gera o cartão vai estar lá na agência do Banco do Brasil. Aí ele vocês vão comprar do agricultor e a gente vai fazer o pagamento direto nessa conta do agricultor via cartão. E aí, na primeira vez, ele tem que ir lá na agência para digitar a senha, enfim, normal, para pegar o cartão, digitar a senha, aí já vai estar o primeiro pagamento ali, e depois ele só usa o cartão ou em caixa, ou nas próprias lojas. Como eu disse, é um cartão também que pode gastar em lojas, né? No comércio, enfim. Então, é assim que vai dar o pagamento. Provavelmente, a gente está começando aí no sistema, tá? Nós não fizemos um pagamento ainda para 3 municípios só. O sistema ainda está sendo rodado. Foi o ano passado, com o termo de adesão, nós só tivemos 11 municípios operando. Por isso que a gente agora, em janeiro, fez o primeiro pagamento, que é referente ainda ao ano passado. Mas agora, depois de rodar certo o sistema, a ideia é pagar de pelo menos de 15 em 15 dias e talvez aí daqui uns 3 ou 4 meses de semana em semana, né? Porque a gente sabe que os agricultores são
pobres, enfim, a gente quer chegar ao público de extrema pobreza, então fica difícil ficar esperando muito tempo para receber o pagamento, né? E a seleção dos beneficiários é a própria prefeitura ou na verdade é a prefeitura que faz. Então tem uma chamada dizendo: estou comprando para o PA, diz qual é os alimentos preferenciais e seleciona os agricultores dentro dos agricultores enquadráveis, que são os que têm DAP e preferencialmente do público do Brasil Sem Miséria, né, que é abaixo de 70 a renda. Podem receber os alimentos preferencialmente via instituição, alguma instituição, e não cesta básica, enfim, né? Mas pelo menos que as cestas sejam doadas via alguma entidade, para que ele tenha acesso a outras políticas. A associação é possível também. É possível. A gente tem preferência que seja uma entidade da rede socioassistencial ou equipamentos da rede. Pode ser, mas a gente tem preferência que seja alguma entidade que possa dar também outros serviços que o governo pode oferecer, né? Então, por isso que a rede socioassistencial e os equipamentos de segurança alimentar, como banco de alimentos e restaurantes populares, a gente dá bastante preferência. Mas isso, na proposta, a gente discute com quem está fazendo. Por exemplo, no caso do município, a gente trata caso a caso nas propostas. Só complementando, os casos de mais sucesso nesses programas, seja do PA, do PENAI e tal, quando a gente tem a possibilidade de uma Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Social, que possa dar uma base técnica para a formação do projeto, para essa questão de cumprir algumas formalidades burocráticas, de entregas adequadas de notas, para que daí também o pagamento possa fluir, como se colocou aqui, né? Então, nós estamos pensando também em algumas políticas, como no Brasil Sem Miséria, que a gente possa ir fomentando aí uma articulação dos nossos investimentos em assistência técnica e extensão rural com os parceiros, para que eles tenham num dos seus objetivos essa organização do público, o fortalecimento da cooperativa, para acessar de uma forma mais organizada o PA e o PENAI, e a gente ter projetos mais redondos para que o pagamento também possa fluir com a agilidade que se colocou aqui, que se demanda, e não haja tantos atrasos. Fazer outra rodada de perguntas? Eu sou o Luiz Cavalcante, prefeito do município de Carnaval, no Rio Grande do Norte. Quero parabenizar esse encontro dos prefeitos, promovido pela presidenta, porque estou no terceiro mandato e é a primeira vez que eu saio de Brasília, depois de tantos encontros e reuniões, eu vi a coisa mais planejada e preparada para vencer os obstáculos, que são muitos. Como falou a companheira aí do Pernambuco, os pequenos municípios, a minha cidade tem 10 mil habitantes, não possuem uma agência bancária, e todos esses programas se dão através das agências bancárias, a operação deles. Não é problema dos ministérios, mas o sistema bancário é muito precário o atendimento a essas políticas públicas. Então você chega nas agências, são poucos funcionários, as agências cheias, e quem luta com dinheiro é dinheiro, dá atenção maior. Isso é a questão cultural, que os bancos públicos precisavam ter um atendimento melhor às políticas tão importantes de desenvolvimento e combate à pobreza, como tem instituído a presidente Dilma. Então, eu acho que hoje, apesar da falta da assistência técnica também, que é outro problema, eu acho que um dos principais problemas hoje é na operação desses créditos, dessas políticas via assistência bancária, deixa muito a desejar. Estamos com a nossa equipe aqui,
e sairemos daqui. Como eu falei que sou prefeito pela terceira vez, preciso complementar, dizer que eu venho do movimento popular, do movimento sindical, cooperativista, associativista, os movimentos da igreja, do meio rural. Mas eu saio daqui hoje com a nossa equipe muito entusiasmado de que realmente a presidente Dilma, com todo o seu ministério, está com a vontade e um compromisso muito grande de ajudar, como tem colaborado com o melhoramento da vida dos brasileiros e das brasileiras. Muito obrigado. Meu nome é Rogério, do município de Ipiranga, do estado do Paraná. Com relação à aquisição, ao programa de aquisição de alimentos, com o convênio via Conab, nós temos um problema sério com os nossos produtores da agricultura familiar, onde há um desestímulo da entrega dos produtos via Conab, devido à demora ao pagamento, chegando a levar 60 dias. E eles ficam agoniados, né? Então, isso faz através de parcerias entre a Conab e entre entidades filantrópicas. As entidades acabam sendo penalizadas ou desacreditadas pelos produtores devido a essa falta da agilidade do pagamento por parte da Conab. Então, são relatórios, são mandados os relatórios para a Conab, o processamento desses relatórios são muito demorados. A nível de sugestão, veio a possibilidade de nós estarmos trabalhando isso e estar discutindo com a Conab, pontualmente nesse caso, a forma de se agilizar mais esse processo, dos processos que partam dela. Com esse processo agora que está fazendo a compra direto do município, isso se resolveu, isso aí é feito praticamente de forma imediata. Então, pediríamos a ajuda de vocês nesse sentido, a estar contactando com a Conab, seja aqui a nível de Brasília ou a nível regional. No estado do Paraná, nós estamos sofrendo bastante com isso. Bom dia ainda, né? Eu sou Márcia, do município de Altinho, Pernambuco, primeira-dama e secretária de Assistência Social. E nós temos uma dificuldade agora, pegamos o município e a primeira gestão, e a pergunta seria o seguinte: em relação ao PA, a política que estava sendo utilizada anteriormente é que as pessoas beneficiárias do Bolsa Família recebiam cestas básicas diretamente da assistência social. E você nos passa que precisamos de entidades para fazer esse tipo de trabalho. Né? E assim, hoje a gente no município nós temos 70 famílias, em média 70 famílias da zona urbana e 89 rural, que dependem dessa assistência, num estado de miserabilidade. E a gente fica sem saber como ajudar, porque essa política foi feita, infelizmente, até o início de outubro. E pós-campanha não foram ajudados e estão às portas da assistência, querendo saber da gente como é que eles vão ser beneficiados com esta cesta básica que eles recebiam, porque era assim que se trabalhava o PA no município. E a outra pergunta é em relação à compra com o produtor, porque a gente viu aí nos slides a questão de R$8.000, e aí depois foi nos dito 4.500, 4.500 para individual. Só essas duas perguntas. Bom, vou começar pela Márcia, tá? Eu não ouvi o teu município, desculpa. Altino.
Bom, sobre o limite, o PA tem uma série de modalidades, tá? Então, por exemplo, formação de estoque, que é executado, tem uma série de modalidades e é executado por pelo menos 3 gestores aqui da União, que é a CONAB, MDS e MDA. Então, por exemplo, formação de estoques é gerenciado pelo MDA e o limite é 8.000. Doação simultânea é feito por nós e pela CONAB e é 4.500 e 4.800 se for cooperativa, enfim, pessoa jurídica, né? E, enfim, tem outras, compra direta, tem outras modalidades que a maioria é 8.000, doação simultânea que é o valor menor. O PA leite, que acontece no semiárido, por exemplo, é 4.000 por semestre, portanto 8.000 por ano, né? Por agricultor. Então, é isso. Tem uma cartilha aqui na frente, se vocês puderem, não sei se pegaram na entrada, mas se puder pegar na saída, que está bem claro assim, as modalidades e quais as modalidades que o agricultor, inclusive, pode acumular, porque a doação simultânea não pode acumular com algumas e pode acumular com outras. Né? Por exemplo, com o PNAE, ele pode pegar os 20.000 do PNAE, vender os 20.000 para o PNAE e vender 4.500 no doação simultânea. Então, o sublimite é isso. Tem na cartilha, enfim, e no próprio sistema ele já barra de comprar o máximo por modalidade por agricultor. Né? Com relação às cestas básicas por família, tu chegou a falar, né? Nas eleições eles estavam recebendo. É isso que a gente quer evitar na questão de cestas por família, evitar esse uso político no mau sentido, né? Por isso que eu falei que o interessante seria ter uma entidade, porque daí a pessoa vai estar sendo recebendo diversas políticas que pode receber do município, do Estado e nosso, da União, especialmente na área de assistência social. Agora, eu disse, não é proibido entregar cestas, porque tem momentos que, eventualmente, por exemplo, agora na seca, a gente sabe que está muito complicado realmente, então precisa cesta básica, né, como a gente chama. Então, varia de caso a caso e a gente dá prioridade que seja feita em algum equipamento. Sobre a questão da CONAB, dos 60 dias, não é a regra. Tá? Assim, a gente, não é por acaso que nós estamos aqui, nós temos uma relação muito próxima, CONAB, MDS, MDA. Nós temos um grupo gestor que reúne pelo menos uma vez por mês, e, no caso da CONAB, a gente tem um comitê técnico que trata uma vez por semana, e sem falar que toda hora a gente se fala, se liga, então eu vou ver esse tema específico. Não é regra a CONAB demorar por volta de 60 dias. Tá? Na CONAB é bem rápido. Eu sei que tem casos, a CONAB tem falta de pessoal, enfim, de infraestrutura, então talvez esteja acontecendo alguma coisa específica nisso. Mas eu me comprometo a falar aqui com a CONAB daqui para ver, enfim, se a gente pode agilizar essa questão. Eu acho que eu respondi, né? Na pergunta do nosso prefeito do Rio Grande do Norte, colocar que a gente tem colocado algumas possibilidades de fazer a política chegar independente da existência da agência bancária. Por exemplo, no programa Garantia Safra, ou Programa Emergencial da Seca, você sabe que os boletos, o pagamento pode ser feito via correio, via lotérica, ou via, né, esses outros instrumentos para a gente poder fazer chegar a política. Nós ajudamos com alguns recursos, no caso do BNB, para montar aquelas equipes dos agentes de crédito. E numa agência micro-regionalizada, no caso do município que não tem, como que um agente de crédito lá pode organizar as propostas, levar no banco e a gente atuar. Né? Discutir isso na região em que está a agência, de como que a gente pode fazer. Como eu falei, agora estamos estudando essa possibilidade de, via BNDES, ter a presença de cooperativas de crédito. Então, nós estamos
vendo diferentes modalidades. Mas ali que você coloca políticas como garantia a safra, já é feito, né, você sabe bem, dessa modalidade. Vamos ver depois, anotando o teu município, por que um agente de crédito do BNB não faz chegar uma política como microcrédito lá? Isso a gente pode discutir. Na Terra, a gente fez um esforço muito grande nesses últimos 8 anos de praticamente reconstruir o trabalho, você sabe bem, da Emater lá no Rio Grande do Norte. Os processos de descontinuidade, mas ela é muito diferente do que era há 10 anos atrás. Tem muita coisa para se fazer para frente. Mas, quando nós assumimos em 2002, na transição, 2003, a política de ATER na nossa secretaria eram 3 milhões de reais. Hoje são quase 600 milhões. Né? Se juntar o INCA, juntar políticas que o MDS tem, no governo federal tem quase 1 bilhão. A presidente agora quer reorganizar novamente uma nova empresa de ATER. Anunciou isso no Plano Safra, nós estamos estudando. Aí que eu falo, para ver como que via ONGs, terceiro setor, via Emateres e via universidades, ou convênio com os próprios municípios, a gente possa vencer esse gargalo que é articulador das políticas, o reforço a presença da ciência técnica lá no município. Isso para nós é uma prioridade. Eu quero reforçar, eu falei 2 vezes já, mas acho que vocês ainda não captaram, pouco isso, né? O PA pode chegar a muito mais que os 4.800, né? Do PA doação simultânea. Por exemplo, o caso que eu dei do Paraná, a universidade ampliou em 9 milhões o volume para o PA no Estado. Se os companheiros de Ipiranga estiverem organizados numa cooperativa ou numa central de cooperativas, no edital da Universidade Federal, para comprar até 9 milhões, eles podem entrar num limite de até 8 mil, além dos 4 que eles já fazem via Conab. Determinados momentos críticos de queda de preço, a Conab pode fazer um PA de compra e formação de estoque. Aí também tem limite de até 8 mil reais. E também podemos emprestar, aí tem que devolver, não é? Mas daí os produtores, até um determinado volume de recursos do produtor ou da associação, a gente pode emprestar um PA capital de giro. Então tem pelo menos 4 ou 5 modalidades que podem fazer crescer o limite. O mesmo produtor que está no PA, a gente pode ajudar a se organizar para o PNAE. Aí o limite vai a 20 mil reais. Né? Então já é um outro adicional. Então, agora, dado esse salto de organizar para vender para o governo, o importante é que a gente não fique só nesse mecanismo. Nós falamos que queremos criar instrumentos, os chamados circuitos curtos de comercialização. Vender no local, vender na micro-região, né? E possivelmente, futuramente, entrar nos mercados. Nós não andamos até agora, mas agora é uma vontade do nosso Ministério, e principalmente do Ministério da Agricultura, e principalmente também da Anvisa na saúde, a gente quer, agora vamos fazer isso, porque é uma determinação da presidente, é desburocratizar a questão do SUASA. Porque nessa questão da merenda, as agroindústrias, que vão poder vender produtos como sucos, geleias, conservas para a merenda, precisam ter um mínimo de um serviço municipal ou territorial de inspeção. E a gente tem que investir nesse processo, desburocratizar esse processo. Então a gente também tem uma política de inclusão socioprodutiva para as microempresas, pequenas empresas rurais. Que o alimento tenha qualidade, tenha sanidade, tenha apresentação, mas que a gente desburocratize muito do que é hoje para você ter um processo de certificação dessas indústrias, pequenas indústrias processadoras. Então aí também, na parte vegetal, com a Anvisa, que já vai muito bem, porque a Anvisa local é quem dá a primeira autorização, nós queremos fazer o mesmo processo com a agricultura. E queremos também simplificar muito a uma determinação da área da agricultura, seguindo o que a presidente quer, também desburocratizar aqueles produtos vendidos direto na porteira. Se eu tenho lá uma adega, uma queijaria, alguma coisa, aí vai gente comprar,
Aí eu só vou verificar também com a saúde aspectos de qualidade. Mas vamos deixar essa turma fazer a sua comercialização também direto. Então nós estamos trabalhando também dentro desse programa políticas que possam simplificar e linhas de crédito como a unidade familiar de apoio ao agricultor. Com essa unidade pode ter câmara fria, áreas de empacotamento, de processamento e tal. A gente também tem nas linhas de crédito, ou no Proinf, ou em outras linhas, programas que possam apoiar também essa outra parte importante do PA e para a merenda, da gente ter produtos que possam, com mínimo de processamento, ser comercializados durante o ano. Eu quero só complementar uma questão que eu não respondi, a questão da agência bancária. Eu tive a honra de trabalhar no MDA há um tempo atrás, e no início lá do governo Lula, a gente ouvia muito na parte do Pronaf, né? O agricultor é mal recebido quando chega no banco. E a gente, nesses 10 anos, aí, a gente não ouve mais isso, né? Então, eu acho que a bancarização e o banco chegar, né, até os agricultores familiares e as comunidades mais pobres, enfim, é também um benefício, né? Ele pode ter crédito, ele pode ter outros benefícios tendo isso. Claro que a falta de uma agência no município dificulta bastante, né? Mas, pelo menos no caso do PA, ele precisa ir uma vez só no banco para pegar o cartão e digitar a senha. Depois, ele pode usar, claro, sacar ou no banco, na agência bancária, ou em caixa eletrônica, etc., ou gastar no próprio comércio local com o cartão, né? Vamos fazer mais uma rodadinha? Um último. Se tiver mais perguntas. Bom dia, eu me chamo Venusa, sou do município de Augustinópolis, extremo norte do Tocantins. O meu município é pequeno, tem aproximadamente 17 mil habitantes, tendo 7 assentamentos. E não houve transição, né, de governo, portanto, a gente está às escuras dos programas, dos convênios, que, porventura, o município tenha aderido. Eu gostaria de saber com vocês qual o caminho, em que local eu posso estar buscando esse diagnóstico, né, para que a gente possa estar aderindo aos programas, não perder as chamadas, ou, de repente, estar corrigindo algumas irregularidades que possa ter em algum programa que esteja aí bloqueado por alguma falha. Essa é a minha pergunta. E a outra é que eu percebi, ou eu entendi, que as políticas elas estão partindo principalmente do governo para o Estado e Estado-município. Mas há programas que a gente possa estar aderindo direto do município para o governo, para a União, né? Pois é, eu gostaria de ter isso bem claro e esse caminho para mim pegar esse diagnóstico do meu município dessa área. Obrigada. Eu sou Helena, sou de Quatro Estações, Minas Gerais, e a minha pergunta é com relação àquela fala que vocês falaram assim, que o agricultor para vender para esse programa PA, preferencialmente tem que ter a DAP. Então, isso abre um precedente para aqueles que não têm DAP. Na minha cidade, acontece um fenômeno de muitos agricultores não rurais, mas urbanos, que têm pequenos terrenos e têm suas hortas, suas pequenas produção de ovos, essas coisas. Poderíamos comprar desses agricultores que não são rurais, mas urbanos, e provavelmente não tem essa DAP, e como que a gente poderia estar informando, né, no caso que quando tem a DAP, o número da DAP, no caso de não ter, qual seria esse número que a gente estaria informando? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Meu nome é Alcides, vice-prefeito da cidade de Monte Castelo, Santa Catarina. E uma das dificuldades que a gente percebe
que existem as políticas públicas do governo federal, mas não sei se a burocracia, o governo do estado, talvez que não, alguma coisa que não estimula, ou talvez a falta de técnicos que realmente comprometidos com a agricultura familiar, mas muitas vezes não chega até a ponta para os pequenos agricultores. Então isso a gente tem essa dificuldade. No meu município não existe ainda, por exemplo, o PAA, e eu queria saber, por exemplo, assim, ó, é mais fácil através da cooperativa, de uma associação de agricultores, como agilizar o PAA nesse sentido, essa compra simultânea, e talvez uma sugestão para que o Ministério repensasse a questão, por exemplo, de formação ou para as câmaras de vereadores ou os sindicatos, um chamamento para que a sociedade participe mais, porque o que a gente percebe, não sei se é um preconceito ou alguma coisa, não vou aqui condenar, mas a gente percebe que a maioria do pessoal dos bancos, das Emateres, são mais ligados ao agronegócio do que à agricultura familiar. Talvez isso dificulta muitas vezes as políticas públicas chegar para o pequeno lá no interior. Seria isso. Bom, como eu coloquei de início, acho que a Denise também colocou, nós fizemos uma síntese por município, né, do número de agricultores, de assentamentos, agricultores na extrema pobreza, qual tem sido o volume de crédito que tem chegado nesses municípios, número de agricultores. Quer dizer, nós procuramos fazer uma síntese dessas principais políticas públicas por município. Então, eu não sei se isso, como é que isso está sendo entregue. Nós tínhamos isso num CD, mas também pelo site vocês vão poder acessar esse documento de informações que foram elaborados. Na questão da DAP, é mais ou menos a identidade, o cadastro da agricultura familiar para acessar esse conjunto de políticas. Porque no rural tem 5,5 milhões de estabelecimentos rurais. É lógico que no estabelecimento rural, às vezes, o pai divide com o filho, então pode ter mais de uma DAP. Mas tem 7,5 milhões de domicílios rurais. Tem parte de famílias que residem no rural, mas são residentes rurais, não são agricultores. E nas pequenas cidades tem quase 12 milhões de famílias. Então nós estamos discutindo aqui um conjunto de políticas voltado para os agricultores familiares em toda a sua diversidade. O agregado, o filho que tem uma parte de terra, às vezes alinha-se sem conhecer o papel da própria mulher agricultora. É uma modalidade de fazer chegar essas políticas à agricultura familiar. É a DAP. A DAP pode ser feita pelos sindicatos e feita pela Emater. Mas há também outras instituições, como o INCA, algumas fundações cadastradas. Então nós temos um universo, sei lá, de mais de 4 milhões de dados, mas em alguns lugares ainda há dificuldades. Se fala dos assentamentos. Muitas vezes o assentamento ainda não estava regularizado na questão ambiental, uma série de questões, e ele não poderia ter a DAP-A, que é aquela que prevê um investimento para a estruturação inicial do lote. Enquanto não regularizava, ficava anos sem acessar outras políticas públicas. Então, agora, independente de ter ou não a DAP-A, nós vamos fazer que todo assentado, esteja ou não regularizado, pode ter uma DAP para acessar políticas como o PA, PNA e tal. Então, há um mecanismo, esse grande banco de dados. Embora a gente fale que o agricultor familiar é aquele que tenha atividade no rural, não vamos entender aí rural como a limitação de urbano rural que se faz do IBGE. Eu posso ter agricultores no perímetro urbano. Não é aquele que tem uma casa, um pequeno terreno e faz uma horta. Mas você tem, muitas vezes, áreas que são chácaras, que têm áreas maiores,
e que ali, embora esteja no perímetro urbano, aquilo se caracteriza como uma comunidade rural e como agricultores rurais. Esses agricultores podem ter a DAP, mas não aqueles lotes tipicamente urbanos. Aí é uma outra política, né? Mas nós temos muitos municípios no entorno de regiões metropolitanas que, de repente, o prefeito, para ter IPTU e tal, expandiu muito a área urbana do município. Município como Uberaba, por exemplo. Mas nem por isso os agricultores que ficaram no limite urbano perderam a sua característica de agricultor familiar e de acesso. Mas a DAP ela é a identidade para acessar esse conjunto de políticas. No caso de Monte Castelo, é a mesma questão, né? Não só a determinação nossa, que é importante, de procurar mecanismos de fazer chegar a política, mas o arranjo local lá é importante, da prefeitura, dos sindicatos, da Câmara de Vereadores, das organizações de agricultores, para que a gente cobre, né, de algumas instituições estaduais que sejam mais efetivas para chegar a essa política. Agora vamos lembrar que algumas políticas, elas são universais. Então, nós falamos do PRONAF, que já chegou a mais de 3 milhões de agricultores. Mas o PAA, ele ainda tem um limite de... Falamos de 1,3 bilhões. Se a gente dá R$4.000 por família, a gente chega a um limite de 250, 300 mil agricultores. Por isso que, para além do PAA, tem o PENAI, que pode chegar a 3 bilhões. Por isso que nós agora colocamos essa mudança na lei, que qualquer instituição pública pode comprar da agricultura familiar, que pode abrir um mercado aí de 4 ou 5 bilhões. Porque nós temos uma política de biodiesel, que paga mais para a soja e garante assistência técnica para os produtores organizados, para vender para o plano de biodiesel, que é mais de 1 bilhão. Então a ideia é fazer um conjunto de políticas, né, que possam atingir um volume cada vez maior de agricultores. Agora, os agricultores mais organizados têm mais facilidade de acessar essas políticas. Por isso a importância do poder público investir na organização dos agricultores, né? Sejam grupos organizados na comunidade, seja esse incentivo na unidade familiar ali de planejamento, a gente dá todo o apoio à organização de uma associação ou de uma cooperativa, né? O sindicato mais atuante, a DAP, reivindicar políticas, elas vão mais. Então, a IPAGRE tem alguns técnicos que temos mais dificuldades de fazer essa política. Mas tem também um conjunto enorme de técnicos que são muito parceiros nessas políticas de apoio à agricultura familiar. Então, a IPAGRE, como uma instituição, a gente tem nela uma parceira importante. Mas é lógico que um ou outro local, como qualquer funcionário público, a gente tem funcionários ótimos, mas tem alguns meio parados. Na própria prefeitura deve ter alguns. Então, a gente pode ter azar de ir lá ter uma equipe mais devagar. Mas se tiver bem organizado, a equipe vai. Porque aí sofre pressões, daí o regional também sofre pressão, e aí a política começa a chegar cada vez mais. Então, onde tem mais arranjo na prefeitura, mais organização, a política chega em maior quantidade. Todas elas. Bom, só para complementar, então, no caso do PA, é obrigatória a DAP, tá? Tem que ter DAP. E, como o Bianchini disse, pode ser, a DAP é gerada no sindicato, no Enemater, enfim, na assistência técnica. E essa é o que a gente chama de busca ativa. Eu acho que também é uma atribuição do município ajudar nessa busca ativa de agricultores que possam não ter DAP ou que a DAP já está vencida, ajudar a ter esse instrumento que abre portas para uma série de políticas, se não quase todas as políticas para a área rural, né? Por fim, só a questão de Augustinópolis, realmente é lamentável isso, né, de não ter feito transição, e a gente tem ouvido muitos casos,
Aqui, né, nesse corredor mesmo, tem aqui do lado está o do MDA, né, que a gente chama de sala de atendimento, e um pouco depois está o do MDS. Lá no MDS, a gente tira no computador um extrato do município que diz o que tem de políticas nossas, enfim, que pode ajudar. Tem no MDA também, enfim. Então, pelo menos, eu... Como? Isso. O nosso povo está todo aqui, tá? Então, pode dar um tratamento, foi o que eu disse no início, bem diferenciado, enfim, específico para o município. Então, no caso do MDA e do MDS, nas salas de atendimento, tem essas informações. Eu imagino que nos outros ministérios também tenham, tá? Eu só não posso garantir, porque não é o nosso campinho aqui, mas aqui tem. Acho que é isso, né? Só queria apresentar Letícia, que coordena esse importante programa nosso, que é a parte do MDA no Brasil Rural Sem Miséria. Ela também, como uma boa parte da equipe, vai estar aqui e pode dialogar dúvidas aí com vocês. Tá bom, gente? E do lado da Letícia está a Mônica, que trata do fomento, que também é uma política que a gente falou aqui, que pode ser implementada nos municípios. Então, só vou... Com a orientação da presidenta, dos ministros, nós estamos fazendo um grande esforço nesses dias de passarmos uma boa parte do tempo por aqui. Então, nos corredores, principalmente na sala, vocês têm todas as informações complementares. Tá joia? E no dia a dia, pelo site, nós vamos conversar com vocês. Tá legal? Não, Emater e sindicatos. O Sindicato Rural, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, sindicatos de agricultores familiares, movimento de pequenos agricultores e a Emater. É um conjunto grande de organizações que podem emitir a DAP. Tem, como eu falei, são mais de 4 milhões e tem problemas, né? Pessoal, muito obrigada e a gente está aí nos corredores para conversar depois.